Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Andressa, estou aqui hoje para dividir com vocês um pouquinho do meu conhecimento, da minha jornada dentro do ecossistema Open Finance. Primeiro, eu quero agradecer o convite do evento, a participação, com tantas pessoas. Eu imagino que vocês já devam ter visto aí muitas palestras, ter tido muitos conteúdos, e aqui eu vou dividir um pouquinho mais com vocês, mas antes eu quero me apresentar melhor para vocês me conhecerem. Então, eu sou casada, tenho um enteado, moro em São Paulo, tenho alguns hobbies, então gosto de viajar, gosto de beleza feminina, gosto de falar sobre mulher, gosto de sair com os amigos, tomar uma cervejinha, o famoso happy hour agora que a gente saiu desse processo de pandemia, fica um pouco mais fácil. Sou formada em administração, tenho pós-graduação em gestão de projetos e algumas especializações em produtos digitais e inovação. E é sobre o que eu costumo falar, sobre o mercado financeiro, sobre inovação, criação de produtos digitais. Estou inserida nesse mercado já tem mais de 12 anos. Passei por algumas situações, de carreira, então já fui empreendedora, depois atuei no Banco Santander, trabalhei no Banco do Bradesco e atualmente eu lidero o time de Open Finance dentro do Mercantil do Brasil. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a necessidade de confiança do consumidor no ecossistema, nas organizações individuais, nos dados e como eles são usados. É um tema super desafiador no sentido que a gente fala de confiança, né? Como que a gente consegue estabelecer e colocar a confiança do nosso cliente, do nosso consumidor, dentro do que a gente está construindo no ecossistema do Open Bank, nos dados que são compartilhados e como que a gente vai usar e como que a gente mostra isso para o nosso consumidor. E para você que está assistindo, que não trabalhe ativamente no mercado financeiro, mas está consumindo informações e entendendo um pouco do Open Banking, eu trouxe aqui algumas situações que dá para comprovar se de fato o ecossistema do Open Banking é seguro ou não, tá? Bom, primeiro eu quero trazer aqui uma questão justamente para a gente ficar se perguntando, né? Como que um consumidor se engaja em uma nova iniciativa digital? Quando a gente fala de Open Finance, a gente já pressupõe que é algo digital, a gente vê na mídia, a gente vê o Banco Central falando, mas a gente tem que dar um passo para trás e entender como que o consumidor ele vai se, de fato, engajar ali com uma nova solução, com uma nova tecnologia ou algo que o mercado está propondo. Para isso eu trouxe 2 caminhos, né, a gente sabe que existem vários fatores, mas um dos principais é justamente o uso recorrente. O sucesso nas experiências que ele teve anterior, o crescimento dos negócios digitais e a indicações e inspirações. O que que isso significa? Cliente, quando surge algo novo no mercado, ele vai olhar e ver se ele já passou por algo no passado em relação àquele tema. Por exemplo, a gente está falando de Open Finance. O cliente vai olhar e falar assim: o que, que teve recentemente que foi lançado no mercado financeiro? Ah, teve o Pix. Deu certo, não deu certo? Quais são os pontos positivos, os pontos negativos? Será que vale a pena? Será que não? E isso a gente pode pegar N exemplos, né? Quando entrou o mobile banking no Brasil. Até então, as pessoas faziam as suas transações muito pelo mundo físico, indo até as agências. Depois teve aí a inserção do internet banking e depois veio a inserção do mobile banking. Então, foram tecnologias que foram vindo ao longo dos últimos anos e que fizeram com que as pessoas, de fato, começassem a experimentar uma nova tecnologia, uma nova forma de usar aquele serviço. E isso se aplica também a outros segmentos. A gente tem o Uber, a gente tem Waze, a gente tem iFood, então foram tecnologias que entraram no mercado para ressignificar ou para trazer uma nova forma de consumir aquele mesmo serviço, aquele mesmo produto que tínhamos anteriormente. E aí, de um tempo para cá, o surgimento de fintechs e empresas de tecnologias no sentido de proporcionar justamente para o cliente esse universo digital, essa expansão tem sido exponencial nos últimos anos e a pandemia acelerou muito esse processo. Isso força com que a pessoa, de fato, faça parte do ecossistema. O próprio governo tem lançado uma série de iniciativas em que os consumidores só conseguem acessar, né, só conseguem ali consumir se for por meio do digital. E aí temos as indicações e inspirações. A gente sabe que o famoso
indica e usa, né, se o meu amigo usa, se meu parente usa, eu também vou usar. E a gente traz isso para o mundo digital com a expansão dos influencers, então o significado de relação de confiança que antes tínhamos com os nossos pais, os nossos amigos, a nossa família, isso transpõe para a internet e a gente confia muito no que aquele influenciador, que a gente se identifica por N razões, fala, a gente tem propriedade. Com base nisso, a gente tem um outro pilar que é a confiança. Então, a gente tem que o nosso consumidor acredita no sistema financeiro nacional. A gente, como ecossistema, é case para vários países no mundo de como funciona e de como são reguladas as nossas leis quando a gente fala do dinheiro do consumidor, né? Da gestão que a gente precisa fazer para que os clientes transacionem. E eu digo isso porque o cliente hoje ele confia que se ele entrar no aplicativo de um banco A e pagar uma conta, essa conta vai ser repassada para a concessionária, a dívida dele vai ser quitada e a luz dele não vai ser cortada, por exemplo. Então, existe uma confiança de que, por meio de uma tecnologia, eu vou resolver uma situação financeira do meu dia a dia. A proteção de dados e o próprio investimento em tecnologia, cada vez mais as instituições financeiras e não financeiras, mas que fazem parte da vida do consumidor, têm investido em tecnologia. Isso traz embasamento para que justamente essa confiança funcione. Então, o uso recorrente e a confiança são estímulos que o consumidor tem para se engajar numa nova tecnologia. E qual que é o processo de maturidade de uma solução digital? A gente sabe que desde a concepção do produto até o lançamento e o uso efetivo dele, existe um grande caminho a percorrer. Que eu trouxe um exemplo de como que funciona a relação por faixas etárias, né, dentro de uma nova tecnologia. Então a gente tem os entusiastas, os visionários, as pessoas que são mais hard techs, então gostam de tecnologia, elas vão ali lançou, eu quero testar, ainda está em versão beta, eu quero ver como funciona, eu quero fazer parte, eu quero dar minha opinião. A gente tem a parte mais conservadora, então, entre quem é muito visionário e gosta de tecnologia, e gosta de experimentar, e os conservadores a gente chama de um abismo até que a gente consiga transpor para que a grande massa use. Então, existe um processo de maturidade e isso vai variar de produto para produto. O Open Finance não seria diferente, então o Banco Central, vários outros órgãos com grandes instituições já começaram um processo de concepção que até então era Open Banking há muitos anos atrás, justamente convergindo e aprendendo com outras potências mundiais, tanto que um dos cases, né, é justamente o Reino Unido, e eu trouxe um pouco de como que a gente consegue ver essa evolução, essa curva que acontece de inserção do consumidor com a nova tecnologia, né. Então, lá na Inglaterra, nos primeiros 2 meses de implantação de Open Banking, a gente tinha 5 milhões de chamadas por API. Passado 12 meses, esse número vai para 95 milhões. Em 24 meses, são 500 milhões. Então, é um processo que você fala: "Poxa, mas são 2 anos e ainda, né, para ter um número expressivo", mas é assim que funciona. Uma nova tecnologia, uma inovação, ela precisa de um tempo de maturidade, justamente quando a gente fala da grande massa, né? A confiança, e aí quanto mais você usa, mais você entende, mais você vê os benefícios, e isso começa a se tornar cíclico e traz esse crescimento, essa curva, e não para, né? Existe grandes expectativas de maiores crescimentos, assim como tem sido no Brasil, e vai chegar um momento em que o Open Finance vai trazer mais novidades. Então, essa curva ela vai alterando ao longo do tempo. E um outro contraponto que eu trago é justamente sobre a LGPD. Embasamentos e como que a gente transpõe essa confiança para o cliente no ecossistema Open Finance. Um dos grandes pilares que a gente trabalha é justamente a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O Open Banking sem a LGPD não aconteceria, porque o mote principal é justamente a centralidade no usuário, o cliente como centro
dos seus dados, no controle, no poder das suas informações. E a LGPD traz isso antes do Open Finance para justamente preparar ali o caminho para a chegada dessa tecnologia. Então, qual é a relação do Open Finance com a LGPD? Um dos grandes pilares é justamente o consentimento. Ele é o requisito principal de funcionamento do Open Finance. Sem ele, as coisas não acontecem. E o que seria isso, né? É a autorização do cliente. Sem a autorização, sem o cliente falar, ok, estou de acordo, é isso que eu quero, não acontece o Open Finance. E o LGPD vem para regular vários mercados diferentes. Então, a LGPD ela não regula somente os bancos, ela regula uma série de situações e facilita justamente o Open Data, né? A LGPD traz esse benefício, controla os dados com segurança e transparência, então existe uma série de requisitos a serem cumpridos com a Lei Geral de Proteção de Dados para que justamente as empresas estejam aderentes e traga essa confiança para o consumidor. E como eu comentei, o foco no cliente, a centralidade no usuário, vem para reforçar ainda mais a importância do uso de todos esses requisitos. E além da LGPD, existe uma série de requisitos de segurança que foram desenhados dentro do Open Finance. São muitas, a cartilha é enorme, não daria tempo de eu passar aqui com tudo para vocês, mas eu trouxe alguns itens que responde a uma pergunta, né? Afinal, é seguro o Open Finance? É seguro a gente ter esse compartilhamento de dados do consumidor? E a resposta é sim. Por por N motivos, como eu comentei, e aqui estão alguns deles, né? Então, o consentimento ele é obrigatório, o cliente ele precisa confirmar, ele precisa autorizar. Existe um prazo limite para que esse consentimento aconteça, então não é ad eterno. Se o cliente quiser compartilhar os seus dados da instituição A com a instituição B, tem um tempo para isso e depois ele tem que renovar ou ele pode revogar isso a qualquer momento. E aqui do lado eu trago justamente essa questão que o cancelamento é permitido a qualquer momento, o cliente pode interromper esse compartilhamento quando ele quiser. Existem certificações de segurança a níveis mundiais que a gente precisa ter como instituição financeira. Somos regulados pelo Bacen, né? Então, ainda que não sejam bancos, né? Outras instituições de outros players de segmentos do mercado também podem participar do ecossistema, desde que sigam ali as recomendações do Bacen, como a gente tem na fase 3 do Open Finance, que é a iniciação de pagamento. Então, você pode se tornar um iniciador de pagamento, e aí, só que para isso você precisa cumprir uma série de requisitos. Além do que, a gente tem que seguir aí a política de segurança cibernética, a lei do sigilo bancário é fundamental, que traz ainda mais segurança e mais confiabilidade e confidencialidade para os processos. E todo consentimento ele precisa ter uma finalidade, né? Não, as instituições elas não vão oferecer, elas nem podem oferecer para o cliente algo assim, traz os seus dados para cá, sem dizer o porquê, sem dizer qual é o benefício, para que eu estou usando os teus dados, por que eu quero os teus dados. Então, é obrigatório e precisa estar explícito em tela para o cliente, para que ele saiba o que vai ser feito com os dados dele. Tudo isso vem justamente para empoderar a voz do cliente, para reforçar o conceito principal, que é o cliente tem o poder sobre os seus dados, o cliente tem voz e cada vez mais nós queremos ouvi-lo. Né? O Open Finance colocou o cliente no centro e no controle dos seus dados. Eu gosto muito dessa frase, justamente que resume o que é o Open Finance. Né? Além do compartilhamento, além do conceito de banco aberto, é colocar o cliente no centro, no controle das suas informações, para que ele tenha autonomia para decidir o que ele quiser, né? Isso traz uma maior inclusão financeira, a gente consegue atingir certos níveis da população e certos locais em que a gente ainda tem grandes barreiras, né? A gente tem um Brasil enorme aí para bancarizar e digitalizar. E isso tem por objetivo maior agilidade, maior conveniência, maior segurança e maior autonomia. Esses são os objetivos que são comuns a todas as instituições, né? Não existe a disputa do banco A com o banco B, da empresa A com a empresa B. Todos querem proporcionar juntos essas maiores conveniências, segurança, autonomia e agilidade. A gente quer proporcionar isso, tanto que o Open Finance ele é construído há
20 mãos, né. São muitas pessoas trabalhando juntas de várias empresas para justamente entregar essa experiência para o cliente e mostrar que é seguro, que faz sentido, que é daqui para frente isso só tende a aumentar, assim como o Pix começou ali e hoje existem milhões de chaves que são utilizadas, o Open Finance vem para trazer uma revolução e para provar que é seguro fazer as transações no universo digital. Quando as empresas elas possuem os dados dos usuários, elas são capazes de conhecê-los melhor, facilitando a oferta de produtos e serviços personalizados. Muita das né, nessa minha jornada de Open Finance, eu já ouvi muito assim: "Mas qual que é o benefício para o cliente? O que que o cliente vai ganhar com isso? Por que que as empresas querem tanto saber os meus dados?". A gente sabe que os nossos dados hoje eles já estão expostos, eles já estão super abertos em N situações. Quando a gente fala de rede social, a gente fala alguma coisa, logo já vem ali o anúncio no Instagram. Então a gente vive isso diariamente. No universo financeiro, as empresas querem justamente proporcionar para os clientes essa experiência personalizada. Só que para isso eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso de dados, eu preciso de informações. Se o cliente começou um relacionamento comigo hoje, mas ele já tinha um relacionamento com um banco A há 10 anos, por que que eu não posso trazer o histórico dele e aqui, com base nisso, eu consigo ofertar uma melhor taxa, eu consigo ofertar um produto personalizado. Eu não preciso esperar ter mais 10 anos de relacionamento para que eu consiga entender e falar: "Ah, ele precisa disso ou ela precisa daquilo". Não, eu posso fazer esse compartilhamento e usar isso a favor do meu cliente, que esse é o grande objetivo. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui no final é: o consumidor, ele já confia no sistema financeiro. E cabe a nós, instituições, bancos, fintechs e todos que estamos mobilizados dentro do ecossistema, provar para esse cliente diariamente por meio da experiência em que é confiável o ecossistema, porque o cliente ele não tem essa visão de todas as certificações que a gente tem que ter para poder operar. Ele tem que saber que se ele compartilhar esses dados não vão vazar, esses dados vão ser úteis, vai ter uma finalidade ali para agregar valor para esse cliente. A gente precisa provar para o cliente que a experiência dele no universo do digital com o Open Finance vai revolucionar a relação que ele tinha com o mercado financeiro até então. Bom, vou deixar aqui, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, deixo aqui o meu LinkedIn, quem quiser se conectar, tirar alguma dúvida. O tempo é curto, não dá para falar muita coisa, gostaria de ficar aqui, esse tema dá para falar horas e horas, mas vocês já estão consumindo aí diversas palestras, diversos conteúdos. Continuem conectados, tem mais conteúdo pela frente. Obrigada mais uma vez e até mais.